Você já tentou fazer algo certo diante de Deus e mesmo assim sentiu que estava fazendo tudo errado? Existe uma tensão silenciosa que muitos carregam quando o assunto é jejum. Uma sensação incômoda de inadequação, como se Deus estivesse observando cada detalhe, esperando o momento em que você finalmente acerte o suficiente para então se aproximar. E é exatamente aí que nasce uma das maiores distorções espirituais que poucos têm coragem de encarar. A ideia de que Deus só se aproxima quando você faz tudo perfeitamente. Mas o que ninguém te contou, ou talvez nunca tenha sido dito dessa forma, é que o jejum não é um ímã que atrai Deus pela sua perfeição. É um caminho que revela o quanto Ele já está perto, mesmo quando você não sabe o que está fazendo. Isso muda tudo. Porque, no fundo, o medo de jejuar errado não tem a ver com comida, tem a ver com rejeição, tem a ver com aquela voz interna que sussurra: se você não fizer direito, Deus não vai te ouvir. Só que essa voz não vem do céu. Ela nasce de uma espiritualidade baseada em desempenho, onde Deus parece distante, exigente e difícil de agradar. Só que o jejum, quando entendido profundamente, não confirma essa voz. Ele a desmonta. Desde os tempos bíblicos, o jejum nunca foi sobre técnica perfeita. Homens e mulheres se colocavam em jejum em momentos de dor, desespero, arrependimento, busca ou até confusão. Alguns sabiam exatamente o que estavam fazendo. Outros estavam apenas tentando alcançar Deus no meio do caos interno. E ainda assim, Deus respondia. Não porque o método era impecável, mas porque o coração estava aberto. E aqui começa algo que talvez você nunca tenha percebido. O jejum não aproxima Deus de você. Ele revela o quanto você estava distante de si mesmo. Porque quando o corpo se cala, a alma começa a falar. E nem sempre o que ela diz é bonito. Surgem irritações, pensamentos confusos, lembranças que você evitava, fraquezas que você escondia até de si mesmo. É por isso que muitas pessoas desistem do jejum logo no início. Não é a fome que incomoda. É o confronto. E esse confronto parece, à primeira vista, um sinal de que algo está errado. Mas, na verdade, é o contrário. É nesse lugar de desconforto que Deus começa a agir com mais profundidade. Não como alguém que se aproxima porque você acertou, mas como alguém que já estava ali, esperando o momento em que você finalmente parasse de fugir de si mesmo. O jejum não é uma performance espiritual. É uma exposição, e isso assusta. Porque enquanto você está alimentado, distraído, ocupado, é possível manter uma aparência de controle. Mas quando você entra em jejum, as camadas começam a cair. E o que sobra não é uma versão bonita e espiritualizada. É você de verdade, sem filtros, sem máscaras. E é exatamente essa versão que Deus encontra. Não a versão perfeita que você tenta apresentar nas orações bem formuladas, mas a versão cansada, confusa, às vezes até contraditória. Aquela que sente, mas não sabe explicar. Aquela que busca, mas não sabe como. Aquela que ama a Deus, mas também se sente distante dele. E aqui existe um detalhe que muda completamente a forma como você enxerga o jejum. Deus nunca exigiu perfeição para se aproximar de alguém. Ele responde à sinceridade. Isso fica evidente quando você observa o que o próprio Deus declara em Isaías 58, ao confrontar um povo que jejuava tecnicamente certo, mas com o coração desalinhado. Ele diz que aquele jejum não o agradava, não porque faltava disciplina, mas porque faltava verdade. E logo em seguida, ele revela o tipo de jejum que realmente chama sua atenção. Aquele que rompe correntes, que libera o oprimido, que se conecta com a justiça e com o amor. Perceba, não é sobre acertar o formato, é sobre alinhar o coração. E isso traz um alívio que muitos nunca experimentaram. Você não precisa ter um jejum perfeito para que Deus se mova em sua direção. Na verdade, muitas vezes é no jejum imperfeito que você mais percebe a graça. Porque é ali, quando você falha, quando sente fome fora de hora, quando se distrai quando ora sem saber o que dizer, que algo profundo acontece.
Você começa a entender que sua conexão com Deus não depende da sua capacidade de manter um padrão, mas da sua disposição de permanecer. E permanecer, mesmo imperfeito, é algo extremamente poderoso, porque revela uma decisão silenciosa. Eu não vou desistir, mesmo sem saber fazer direito. E essa decisão toca o coração de Deus de uma forma que a perfeição nunca conseguiria. Existe uma beleza escondida no jejum que não é ensinado nos manuais. Uma beleza que nasce justamente na fraqueza. Porque é quando você se vê incapaz de sustentar algo por si mesmo que você começa a depender de algo maior. E essa dependência não afasta Deus, ela atrai, mas não como um ímã mecânico. Não como uma fórmula espiritual. Ela atrai porque remove as barreiras internas que você construiu sem perceber. Barreiras feitas de orgulho, autossuficiência, controle e até religiosidade. O jejum quebra essas estruturas. E quando elas caem, você começa a perceber algo que sempre esteve lá. Deus não estava esperando você melhorar para se aproximar. Ele estava esperando você parar de se esconder. Talvez por isso, tantas pessoas relatam sentir Deus mais perto durante o jejum, mesmo quando dizem que não fizeram direito. Não porque o erro foi ignorado, mas porque pela primeira vez elas estavam verdadeiramente presentes, sem distrações, sem defesas, sem máscaras. E nesse lugar Deus se torna perceptível. Não mais como uma ideia distante, mas como uma presença real. Só que existe um ponto delicado aqui que quase ninguém fala. Quanto mais você se aproxima dessa presença, mais você percebe o quanto precisa mudar. E isso pode gerar um conflito interno enorme. Porque uma parte de você quer continuar, quer mergulhar mais fundo, quer viver aquilo de forma intensa, mas outra parte sente medo. Medo do que vai precisar deixar, medo do que vai precisar enfrentar, medo do que vai precisar admitir. E é exatamente nesse ponto que muitos interrompem o processo. Não porque Deus se afastou, mas porque a proximidade começou a revelar coisas que não são confortáveis de encarar. O jejum, então, deixa de ser apenas uma prática espiritual e se torna um espelho. E nem todo mundo está preparado para o que vê refletido ali. Mas aqueles que permanecem começam a experimentar algo que não pode ser explicado apenas com palavras. Uma sensação de clareza espiritual, uma percepção mais sensível da voz de Deus, um alinhamento interno que não vem de esforço, mas de rendição. E tudo isso começa de uma forma surpreendentemente simples. Não com perfeição, mas com disposição. Disposição para começar mesmo sem saber tudo. Disposição para continuar mesmo errando. Disposição para se expor diante de Deus sem tentar controlar a imagem que você apresenta. Porque no final, o jejum não é sobre provar algo para Deus, é sobre permitir que Deus revele algo em você. E essa revelação nem sempre é imediata. Às vezes, ela vem em camadas, em pequenos momentos, em percepções sutis que vão se acumulando até formar algo maior. Algo que muda sua forma de ver a si mesmo. Algo que muda sua forma de ver Deus. E algo começa a se mover dentro de você, mesmo que você ainda não consiga nomear. Porque existe uma diferença entre sentir Deus ocasionalmente e começar a perceber que Ele nunca esteve distante. E essa diferença começa a aparecer justamente quando você decide permanecer, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem fazer tudo certo, mesmo carregando dúvidas, falhas e limitações. Porque talvez o maior segredo do jejum não esteja naquilo que você deixa de comer, mas naquilo que você finalmente para de esconder. E quando isso acontece, algo começa a se abrir dentro de você que não tem mais volta. Uma consciência nova, uma sensibilidade diferente, uma percepção de que existe algo mais profundo acontecendo, algo que vai além da prática, além da disciplina, além da religião. Algo que começa a te puxar para um lugar mais verdadeiro. E quando você sente esse chamado, ignorar já não parece tão simples quanto antes. Se isso falou com você em algum nível, não guarda só para você. Torna isso uma decisão real agora. Vai nos comentários e escreve, não como um gesto automático, mas como uma escolha consciente,
como alguém que decidiu não recuar no meio do processo. Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem sentir tudo o tempo todo, mesmo ainda em construção. Escreva nos comentários: Deus, eu permaneço mesmo sem entender tudo. Deus se revela a quem decide não fugir. Existe um momento no jejum em que tudo parece perder o sentido. E é exatamente aí que algo começa a ganhar profundidade. Porque no início existe até uma certa motivação. Você começa com intenção, com expectativa, talvez até com uma fé renovada de que algo vai acontecer. Mas conforme as horas passam, ou os dias, algo muda dentro de você. O entusiasmo dá lugar ao silêncio. A clareza começa a se misturar com confusão e aquela sensação de proximidade com Deus oscila de um jeito que você não consegue controlar. E é nesse ponto que muita gente começa a se perguntar, quase em segredo: será que Deus ainda está comigo nisso? O problema é que fomos ensinados a associar a presença de Deus com sensações constantes de paz, de leveza, de certeza. Só que o jejum desmonta essa expectativa. Ele não sustenta emoções previsíveis. Pelo contrário, ele te leva para um território onde você não consegue mais se apoiar no que sente. E isso parece, à primeira vista, um afastamento, mas não é. Na verdade, é um aprofundamento. Porque enquanto sua fé depende daquilo que você sente, ela ainda está na superfície. E o jejum, de forma quase cirúrgica, começa a remover essa dependência emocional, não para te deixar vazio, mas para te levar a um nível onde sua conexão com Deus não oscila conforme suas sensações. E isso é desconfortável, porque significa continuar mesmo quando não há recompensa emocional. Significa orar sem sentir nada especial. Significa ler a palavra e não ter imediatamente aquela explosão de entendimento. Significa permanecer, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. E é exatamente aqui que o jejum começa a revelar algo que poucos entendem. Deus não está interessado apenas em momentos de intensidade espiritual. Ele busca constância no meio da ausência de sensações. Porque é nesse lugar que nasce uma fé madura. Uma fé que não depende de ambiente, de emoção ou de circunstância. Uma fé que permanece mesmo no silêncio. E esse tipo de fé não se constrói em dias fáceis. Ela se forma no atrito, na dúvida, na persistência silenciosa. Talvez seja por isso que você sente que está fazendo errado, porque não está sendo como você imaginou, porque não está sendo bonito, porque não está sendo inspirador o tempo todo. Mas e se justamente esse desconforto for o sinal de que você está entrando em um lugar mais profundo do que nunca entrou antes? O jejum não te leva para um palco espiritual. Ele te leva para o deserto. E no deserto tudo muda. As referências desaparecem. As distrações somem. As certezas ficam mais frágeis. E você se vê diante de uma realidade que não pode mais ser maquiada. Quem você é quando ninguém está olhando, quando não há recompensa imediata, quando não há sensação de progresso. É nesse lugar que muitos desistem, porque o deserto não alimenta o ego. Ele não oferece validação. Ele não confirma a imagem que você gostaria de sustentar sobre si mesmo. Pelo contrário, ele confronta. Mas o que parece vazio está cheio de propósito. Porque foi no deserto que grandes encontros aconteceram. Foi no deserto que vozes foram ouvidas com mais clareza. Foi no deserto que identidades foram redefinidas. E talvez o mais impactante, foi no deserto que Jesus enfrentou suas maiores tentações antes de iniciar tudo aquilo que transformaria a história. E isso não é um detalhe, porque mostra que o jejum não é apenas sobre buscar a Deus. É também sobre confrontar tudo aquilo que tenta ocupar o lugar dele dentro de você. E essas coisas não são sempre óbvias. Às vezes são dependências emocionais, às vezes são padrões de pensamento, às vezes são feridas não resolvidas que você aprendeu a ignorar. E quando o jejum remove as distrações,
Tudo isso vem à tona de uma forma que você não consegue mais evitar. E isso pode parecer um caos interno, mas na verdade é um processo de limpeza. Só que limpeza profunda nunca é confortável, porque ela mexe em estruturas antigas. Ela revela aquilo que estava escondido. Ela expõe aquilo que você não queria encarar. E por um momento, pode até parecer que você está piorando, quando na verdade está sendo curado. E é exatamente aqui que o jejum começa a atrair Deus de uma forma ainda mais intensa. Não porque você está acertando, mas porque você está se permitindo ser tratado. Existe uma diferença enorme entre buscar a Deus para receber algo e permitir que Ele transforme algo dentro de você. O primeiro é comum, o segundo é raro. E o jejum te empurra para esse segundo lugar. Um lugar onde suas orações deixam de ser apenas pedidos e começam a se tornar rendição. Onde você para de tentar controlar o resultado e começa a confiar no processo. Onde você entende que a maior resposta que Deus pode te dar não é algo externo, mas uma mudança interna que altera completamente a forma como você vive. Mas essa transição não acontece de forma suave. Ela acontece no conflito. Porque enquanto uma parte de você começa a se render, outra parte resiste. Uma parte quer continuar, outra quer voltar para o conforto. Uma parte deseja profundidade, outra teme o que essa profundidade vai exigir. E esse conflito interno pode te fazer questionar tudo. Mas aqui está algo que você precisa entender com clareza. Questionar durante o jejum não é sinal de fracasso. É sinal de que você está sendo confrontado em níveis que antes estavam intocados. E Deus não se afasta disso. Ele entra nisso. Ele se move exatamente nesse espaço onde você está mais vulnerável, mais sincero, mais exposto. Não para te condenar, mas para te conduzir. Só que essa condução não é sempre perceptível de imediato. Às vezes, ela acontece em pequenos ajustes, em percepções sutis, em mudanças quase imperceptíveis na forma como você reage, pensa ou sente. E se você não estiver atento, pode achar que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está sendo reorganizado dentro de você. E é por isso que muitos abandonam o jejum antes de experimentar o que ele realmente produz. Porque desistem no meio do processo. Desistem quando o desconforto aumenta. Desistem quando a clareza ainda não chegou. Desistem quando parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. Existe algo sendo formado em você nesse silêncio que não poderia ser gerado de outra forma. Uma resistência espiritual, uma sensibilidade mais refinada, uma capacidade de permanecer mesmo sem respostas imediatas. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com Deus, porque você deixa de buscá-lo apenas quando precisa e começa a caminhar com Ele mesmo quando não entende. Isso é maturidade. Mas ainda existe um ponto que poucos percebem e que pode transformar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Porque em meio a esse processo existe um momento específico, um ponto quase invisível, onde algo dentro de você muda de forma irreversível. Não é um momento barulhento, não é uma experiência espetacular, é algo silencioso, mas definitivo. É quando você para de tentar fazer o jejum dar certo e começa a permitir que ele te transforme. E quando isso acontece, você já não está mais no controle. E curiosamente, isso deixa de ser um problema e começa a se tornar liberdade. Mas essa liberdade vem com um custo que nem todos estão dispostos a pagar, porque ela exige que você continue, mesmo sem garantias. E é exatamente nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a se desenhar dentro de você. Algo que não apenas muda a sua experiência com o jejum, mas redefine completamente a forma como você enxerga Deus. E quando isso começa a acontecer, voltar a ser quem você era antes já não parece mais possível. Tem um momento no jejum em que você percebe, com uma clareza quase desconcertante, que a batalha já não está no corpo, mas dentro de você, em um nível muito mais profundo do que imaginava quando decidiu começar. No início, parecia simples.
resistir à fome, ajustar a rotina, manter o foco espiritual. Mas conforme o processo avança, algo começa a se revelar com uma intensidade que não pode mais ser ignorada. Pensamentos que sempre estiveram ali passam a ecoar mais alto. Emoções que antes eram abafadas ganham espaço. E padrões antigos começam a se repetir diante dos seus olhos como se estivessem pedindo, pela primeira vez, para serem realmente vistos. E isso muda tudo, porque você entende que não está mais lidando com um esforço externo, mas com uma realidade interna que foi construída ao longo de anos, silenciosamente, sem que você percebesse o quanto ela influenciava cada escolha, cada reação, cada sentimento. Esse encontro com você mesmo não é confortável, porque ele desmonta a narrativa que você criou para manter tudo sob controle. Aquilo que você chamava de fraqueza momentânea começa a se mostrar como algo mais enraizado, mais profundo, mais estrutural. Isso assusta, porque já não se trata de ajustar um comportamento isolado, mas de confrontar uma identidade que foi moldada por experiências, por dores antigas, por rejeições que talvez você nunca tenha processado completamente, por medos que se esconderam atrás de justificativas aparentemente razoáveis. O jejum, nesse ponto, deixa de ser apenas uma prática espiritual e se torna um espelho que não distorce, não suaviza, não protege, ele revela. E o que ele revela nem sempre é aquilo que você gostaria de ver. Diante disso, surge uma escolha silenciosa, mas decisiva. Existe uma parte de você que quer recuar, que busca uma forma de sair desse confronto, de voltar para o conforto conhecido, de retomar os hábitos que anestesiam, que distraem, que evitam esse nível de exposição. E essa parte é convincente porque ela oferece alívio imediato. Mas existe outra parte mais profunda, mais verdadeira, que entende que fugir agora é perder uma oportunidade rara, talvez única, de transformação real. E é aqui que a rendição deixa de ser um conceito espiritual bonito e passa a ser uma decisão concreta, difícil, mas absolutamente necessária. Render-se nesse contexto não é sinal de fraqueza, mas de coragem. É permitir que Deus toque exatamente nos lugares que você sempre protegeu, nos pontos onde você construiu defesas, nos espaços onde ninguém nunca teve acesso. E isso é profundamente transformador, porque rompe uma barreira invisível que sempre existiu entre quem você aparenta ser e quem você realmente é. Quando essa barreira cai, o jejum deixa de ser um esforço que você tenta sustentar e passa a ser um ambiente onde algo novo começa a ser construído dentro de você. Aquilo que estava desalinhado começa, pouco a pouco, a encontrar um novo eixo. Aquilo que estava ferido começa a ser tratado com uma profundidade que não seria possível em meio às distrações do cotidiano. Aquilo que estava distorcido começa a ser corrigido não por imposição, mas por revelação. Esse processo, no entanto, não é suave. Ele carrega um tipo de dor que não é física, mas profundamente consciente. É o peso de perceber o quanto você se afastou de quem poderia ter sido, o quanto certas escolhas foram influenciadas por medos não resolvidos, o quanto certas atitudes nasceram de feridas que nunca foram curadas. Mas, ao mesmo tempo, é justamente essa dor que marca o início de algo novo, porque ela traz consigo uma lucidez que não pode mais ser ignorada. E é nesse ponto que algo essencial precisa ser entendido. Deus não se afasta dessa versão exposta de você. Ele não recua diante da sua verdade, não se decepciona com aquilo que é revelado, não exige que você se recomponha antes de se aproximar. Pelo contrário, é exatamente nesse lugar de verdade que a presença dele se torna mais intensa, mais perceptível, mais real. Porque agora não existe mais personagem, não existe mais tentativa de impressionar, não existe mais uma imagem a ser sustentada. Existe apenas você, em sua forma mais honesta. E é isso que cria um tipo de conexão que não pode ser fabricada, nem reproduzida por esforço humano. Uma conexão baseada em verdade,
sustentada pela sinceridade, alimentada pela disposição de permanecer aberto, mesmo quando tudo dentro de você gostaria de se fechar novamente. Nesse lugar, você começa a perceber que Deus nunca esteve esperando uma versão melhorada de você para se relacionar. Ele sempre esteve disponível, mas aguardava o momento em que você deixaria de se esconder. Essa percepção traz uma liberdade que muitos passam a vida inteira sem experimentar. A liberdade de não precisar performar, de não precisar provar nada, de não viver tentando alcançar um padrão impossível de perfeição. Mas essa liberdade também traz consigo uma responsabilidade maior. Porque uma vez que você vê, você não pode mais fingir que não viu. Uma vez que algo é revelado, não é mais possível voltar à ignorância confortável. O automático perde força, as desculpas já não convencem, e a consciência passa a exigir um novo tipo de postura diante da vida. É nesse ponto que o jejum revela sua verdadeira natureza. Ele não é um meio de atrair Deus, como se ele estivesse distante, esperando ser convencido. Ele é um processo de remoção, um caminho que vai retirando, camada por camada, tudo aquilo que impedia você de perceber que a presença de Deus sempre esteve ali. E quando essa percepção se torna clara, algo muda de forma definitiva. Você não depende mais de momentos específicos para sentir Deus. Não precisa mais de condições ideais para se conectar. Não vive mais à mercê de oscilações emocionais. Você começa a carregar essa presença dentro de si, de forma constante, silenciosa, mas profundamente real. Essa transformação não fica restrita ao momento do jejum. Ela começa a se manifestar no cotidiano, nas pequenas decisões, na forma como você reage às situações, na maneira como você enxerga as pessoas, na sensibilidade que surge para perceber aquilo que antes passava despercebido. E pouco a pouco, você entende que algo dentro de você foi alterado de forma permanente. Mas ainda existe um nível mais profundo a ser alcançado. Um ponto que separa aqueles que apenas passam pela experiência do jejum daqueles que são verdadeiramente marcados por ela. Esse ponto não está na duração, nem na intensidade, nem na disciplina externa. Ele está na entrega total, não uma entrega parcial, negociada, condicionada a resultados, mas uma entrega completa, onde você já não tenta manter controle, já não estabelece limites para o que Deus pode tocar, já não define até onde está disposto a ir. E quando alguém chega a esse nível, algo muda de forma irreversível. A busca por respostas perde força, e o desejo pela presença se torna central. A ansiedade por resultados dá lugar a uma confiança silenciosa, firme, que não depende de circunstâncias. O medo de errar já não paralisa, porque existe a certeza de que Deus não se move baseado na sua perfeição, mas na sua disposição de permanecer. Nesse estágio, o jejum deixa de ser um esforço pontual e se transforma em um estado interno, um lugar onde você encontra Deus de forma contínua, mesmo fora dos períodos formais de abstinência. E é nesse ambiente que algo ainda maior começa a surgir. Uma mudança na forma como você enxerga o mundo, as pessoas, a vida. Aquilo que antes parecia comum ganha um novo significado. Aquilo que antes era prioridade perde importância. E uma nova sensibilidade começa a guiar suas decisões. E então você percebe que o jejum não transformou apenas sua experiência espiritual. Ele redefiniu a forma como você existe. E quando essa mudança se torna evidente, ela traz consigo um chamado silencioso, mas impossível de ignorar. Um chamado que não se impõe com barulho, mas que se instala profundamente, como uma convicção que cresce dia após dia. E nesse ponto, algo dentro de você entende, com uma clareza que não deixa espaço para dúvidas, que não existe mais caminho de volta, que aquilo que foi iniciado precisa ser vivido até o fim, que existe algo maior sendo construído, algo que vai exigir mais de você, mas que também vai te levar a um nível de vida que antes parecia inalcançável. E diante disso,
uma pergunta começa a ecoar dentro de você, não como pressão, mas como convite. Você está disposto a continuar, mesmo sabendo que isso vai mudar tudo. Chega um momento em que tudo aquilo que você viveu no jejum deixa de parecer uma experiência isolada e começa a se revelar como uma mudança estrutural dentro de você, algo que não pode mais ser colocado de lado ou tratado como um evento passageiro. É como se, de repente, você percebesse que nunca foi sobre o que você deixou de comer, nem sobre quantas horas conseguiu sustentar, nem mesmo sobre o quanto você acertou ou errou no processo. O que realmente aconteceu foi uma reorganização silenciosa do seu interior, uma realocação de prioridades, uma substituição de centros. Aquilo que antes ocupava o lugar principal, suas vontades, seus impulsos, suas distrações, suas ansiedades, começa a perder força. Não porque você decidiu lutar contra tudo isso com mais intensidade, mas porque algo maior encontrou espaço para ocupar esse lugar. E quando isso acontece, a sua percepção de Deus muda de forma irreversível. Ele já não é mais alguém distante que você tenta alcançar através de esforços espirituais, nem uma presença que depende do seu desempenho para se manifestar. Ele se torna alguém próximo, constante, presente, de uma forma que não precisa mais ser provada o tempo todo. Essa proximidade não vem como uma explosão emocional contínua, nem como uma sequência de experiências intensas, mas como uma certeza silenciosa que se estabelece dentro de você, firme o suficiente para não ser abalada pelas oscilações do dia a dia. E essa certeza muda a forma como você vive, porque você deixa de buscar Deus apenas em momentos específicos e começa a caminhar com Ele em todos os momentos. Mas junto com essa nova consciência, vem também um entendimento que não pode ser ignorado. Você não consegue mais voltar a viver como antes. Não porque alguém te proibiu, não porque existe uma regra externa te pressionando, mas porque algo dentro de você simplesmente não se encaixa mais naquele antigo padrão. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Aquilo que antes preenchia agora parece vazio. Aquilo que antes te satisfazia já não tem o mesmo efeito. E isso não é perda, embora às vezes pareça. Isso é evidência de transformação. Você começa a perceber Deus em lugares onde antes não percebia, em detalhes que antes passavam despercebidos, em decisões simples que antes eram automáticas. Existe uma sensibilidade nova, uma consciência mais aguçada, como se algo dentro de você tivesse sido despertado para uma realidade que sempre esteve ali, mas que você não tinha capacidade de perceber. E essa nova percepção traz consigo um tipo diferente de responsabilidade, não como um peso que te oprime, mas como uma consciência que te guia. Você começa a viver de forma mais intencional, mais atento ao que entra na sua mente, ao que sai do seu coração, ao que influencia suas atitudes, não porque alguém está te observando, mas porque você passou a valorizar aquilo que foi construído dentro de você. E esse valor muda tudo, porque aquilo que tem valor é naturalmente protegido. Você não protege por medo de perder, mas porque reconhece a importância do que recebeu. Você começa a fazer escolhas diferentes, não por obrigação, mas por discernimento. Começa a dizer não para coisas que antes aceitava sem questionar. Começa a buscar aquilo que alimenta o que foi gerado dentro de você. Começa a se afastar daquilo que enfraquece essa nova consciência. E tudo isso acontece de forma progressiva, contínua, sem necessidade de imposição externa, porque agora existe algo interno conduzindo suas decisões. Nesse processo, você deixa de viver reagindo automaticamente às circunstâncias e passa a viver discernindo. Existe uma pausa antes das respostas, uma percepção mais clara antes das decisões, uma sensibilidade maior para entender o que está acontecendo não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Isso é maturidade espiritual, não aquela que se exibe, não aquela que precisa ser reconhecida,
mas aquela que se manifesta na forma como você vive, na forma como você pensa, na forma como você se posiciona diante da vida. Mas existe um ponto crucial que determina se tudo isso vai permanecer ou se vai se perder com o tempo. E esse ponto está na continuidade da entrega, porque a intensidade inicial pode até ter sido forte, a experiência pode até ter sido profunda, mas se aquilo que começou no jejum não for integrado à sua vida diária, existe o risco de tudo se tornar apenas uma memória marcante e não uma transformação permanente. E essa integração não acontece automaticamente. Ela exige decisão, exige consciência, exige disposição para continuar vivendo de acordo com aquilo que foi revelado, mesmo quando a rotina volta, mesmo quando as distrações reaparecem, mesmo quando a intensidade emocional diminui. Integrar significa permitir que aquilo que você viveu deixe de ser um momento específico e passe a fazer parte de quem você é. Significa não separar mais vida espiritual de vida comum, mas entender que tudo agora faz parte de um mesmo fluxo. Suas decisões, suas palavras, suas relações, suas escolhas diárias, tudo passa a ser influenciado por essa nova consciência. E é nesse ponto que o jejum cumpre seu propósito completo, porque ele não foi criado para ser um evento extraordinário isolado, mas para te conduzir a uma vida onde o extraordinário se torna parte do cotidiano. E quando essa integração acontece de forma verdadeira, algo inevitável começa a se manifestar ao seu redor. As pessoas percebem que existe algo diferente em você. Não necessariamente porque você fala mais sobre isso, não porque você tenta explicar ou convencer, mas porque a transformação interna começa a transbordar naturalmente. Existe uma paz que não depende das circunstâncias, uma firmeza que não oscila com facilidade, uma sensibilidade que revela discernimento. E isso impacta, porque aquilo que é real não precisa ser anunciado. Ele simplesmente se torna visível. Você começa a influenciar sem perceber, não por estratégia, mas por consequência. Sua forma de viver se torna uma mensagem, suas escolhas se tornam um testemunho silencioso, sua postura começa a gerar perguntas em quem observa. E nesse momento, você entende que o jejum nunca foi apenas sobre você. Ele foi um processo que começou em você, mas que tem potencial de alcançar outros através de você. E quando você olha para trás, percebe que tudo começou de forma simples, talvez até desajeitada, talvez cheia de dúvidas, talvez carregada de inseguranças sobre estar fazendo certo ou errado. E ainda assim, Deus se fez presente, não porque você executou tudo perfeitamente, não porque você atingiu um padrão ideal, mas porque você se dispôs, porque você abriu espaço, porque você permitiu. E é aqui, nesse ponto, que uma verdade se estabelece com uma força que não pode mais ser ignorada. Deus não responde à perfeição do seu jejum. Ele responde à sinceridade do seu coração. Se Deus já está perto, por que continuar fugindo? Comenta, eu fico. Se decidiu permanecer, porque no final não foi o jejum perfeito que atraiu Deus para mais perto, foi o momento em que você deixou de se esconder e decidiu permanecer diante dele exatamente como você é. E quando essa decisão é tomada de forma real, algo dentro de você entende que não existe mais caminho de volta, porque você não apenas encontrou Deus de uma forma mais profunda, você finalmente percebeu que Ele nunca esteve distante. Que o Senhor te guie na sua caminhada de fé. Amém.